paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Eu vim neste vídeo trazer uma experiência sobre um arrebatamento qual o Senhor me deu no ano de 2017. E desde já eu quero ler um livro, 2 Coríntios 12, que diz, que tem por tema a visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Amém, até aqui. Para iniciarmos esse vídeo, eu quero fazer uma oração por você que está me ouvindo neste momento. Senhor amado, Espírito Santo de Deus, nesta hora, Pai, diante de Ti, Senhor, Tu sabes e conheces o meu coração. Tu sabes, ó Deus, a veracidade, Senhor amado, de cada palavra que irá sair da minha boca e deste testemunho, Espírito Santo de Deus, a qual o Senhor me permitiu ter, meu Pai, da parte do Senhor. Pai, que este vídeo, meu Deus, venha ser para edificação, meu Pai, de todos aqueles que ouvirem esta mensagem. Espírito Santo de Deus, confirma toda a palavra. Espírito Santo de Deus, nesta hora eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, através deste vídeo alcançar vidas, que vidas venham ser libertas, que vidas, meu Deus, venham decidir, Senhor, ter um real encontro contigo. Espírito Santo de Deus, fazer e renovar uma aliança contigo, Pai. Espírito Santo de Deus, vai de encontro agora. Os que estão, meu Deus, afastados da sua presença, que o Senhor possa os trazer de volta, Senhor amado, e que eles venham se voltar para o Senhor com um coração contrito, com um coração arrependido, Senhor amado, dispostos a deixar tudo, deixar o mundo, Espírito Santo de Deus, para obterem a sua vida, para obterem a vida eterna, para obterem a salvação. Meu Senhor, nesta hora, Pai, usa, Senhor amado, a minha boca, fale através de mim, Espírito Santo de Deus, e notifica, Senhor, que Tu és o Deus sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus, vai visitando e tocando, curando, restaurando, libertando e transformando pelo poder do Teu divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, no ano de 2017, eu me recordo que a igreja estava passando por um momento onde muitas pessoas estavam se levantando para pregar, muitos levitas, muitos cantores, e eu me recordo que a doutrina santa do Senhor já tinha se esvaído. Muitos já haviam saído do ensinamento a qual o Senhor deixou. E muitos estavam, mesmo assim, mesmo sem estarem com a doutrina santa do Senhor, estavam fazendo a obra, estavam evangelizando, estavam pregando, mesmo com todos os adereços e com todos os adornos do Egito. Muitas irmãs se levantaram como missionárias, como profetisas, tendo sobre si, sobre o seu corpo, os adereços de Satanás. Então eu me recordo que neste tempo eu cheguei a me indagar com o Senhor. Senhor, por que isso está acontecendo? Por que muitas dessas mulheres que estão com os seus lábios vermelhos, com brinco nas suas orelhas, com os adereços do Egito, e estão se levantando na sua casa, muitas delas estão pegando o microfone para profetizar, para cantar? O que está acontecendo, Senhor? Porque o Senhor não habita onde há a impureza, o Senhor não habita onde há a sensualidade. Então, com o passar do tempo, ao ver que muitas dessas mulheres haviam surgido, muitos homens haviam surgido, muitos homens que estavam vindo de encontro à sã doutrina do Senhor, dizendo com pregações de que Deus só queria o coração, que Deus não estava preocupado com as suas vestes, da forma como você andava, não, que Deus não estava preocupado, que Deus só queria o seu coração. E isso tudo ia como de confronto
a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor que um dia nós recebemos da parte de Deus. Então, aquilo tudo começou a, como que de uma forma, a tentar embaraçar a minha mente. E eu já estava achando que realmente poderia ser de Deus, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, poderia estar usando aquelas mulheres. Só que, um certo dia, a minha mãe chegou para mim e falou assim: usada por Deus, tomada por Deus. Porque eu já estava vendo muitas cantoras. Há muitos anos nós vemos cantoras famosas que iniciaram a sua carreira na humildade, na simplicidade, cheias do Espírito Santo de Deus, e com o passar do tempo, com a sua fama crescendo, com o dinheiro que foi posto sobre a sua vida, elas acabaram se enveredando pelo caminho da vaidade. E ao ver isso, eu me indagava com o Senhor: mas como elas estão à frente da sua obra, elas têm sido enviadas, e muitas pessoas estão seguindo aos seus ensinamentos, como isso pode estar sucedendo, Senhor? Então, Deus tomou a minha mãe e falou para mim que o Senhor iria me arrebatar, iria me levar até o terceiro céu. Na hora, eu me tremi por dentro e me calei. Fui pro quarto, fui orar, temerosa, porque Deus havia revelado à minha mãe que iria me arrebatar, porque o Senhor queria me mostrar, me revelar coisas sobre aquilo que eu estava buscando entender. Então eu me recordo que em um certo dia, o Senhor havia falado comigo, usado a minha mãe há um tempo atrás, cerca de um mês depois, o Senhor, na sala da minha casa, eu comecei a sentir o meu corpo pesado, de repente eu caí. E quando eu caí na sala da minha casa, eu via como que um anjo aparecia do meu lado. E ele tomava a minha mão e me levantava. Só que quando ele me levantava, o meu corpo permanecia no chão. Este anjo tomava-me pela minha mão, me levantava, mas o meu corpo, a minha matéria física, estava deitada no chão. E eu olhava para o anjo e ele, pegado as minhas mãos, começou a me levar. E eu comecei a subir. Eu subia muito alto. Até que eu cheguei. Eu via muitas nuvens. E eu via uma porta toda dourada à minha frente. E ela se abria. E apareciam 6 anjos na porta. Era como se eles estivessem me esperando. 6 anjos. 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. E eles, quando eu chegava à porta, eles abaixavam a cabeça. Em sinal de reverência, eles abaixavam a cabeça. Não que eu fosse algo. Não, de maneira nenhuma. Mas era essa postura que os anjos tinham. Então, um dos anjos vinha até mim e me trazia uma túnica toda branca, e nessa túnica havia detalhes dourados. E ele me trazia 2 sapatos dourados. Colocava os sapatos sobre os meus pés, colocava a túnica e me levava até uma sala. E quando ele me levava até uma sala, eu não andava, eu flutuava, ia flutuando até uma sala. E quando eu chegava nessa sala, eu via como era essa primeira sala que eu entrava. Tinham colunas, tinha umas áreas redondas. É muito complicado de se explicar. E eu me recordo que eu cheguei até uma outra sala, voando,
E de repente eu via um homem todo de branco sentado no trono. E do seu lado esquerdo e do seu lado direito tinha muitos anjos. Tinha muitos anjos. Muitos anjos. E quando eu vi, eu fiquei maravilhada, eu fiquei perplexa ao ver. Mas não é que eu via o seu rosto, eu via a luz que saía da sua face e tomava todo o seu trono. Mas eu poderia ver daqui para baixo, que era todo de uma vestimenta toda branca. E nesse momento, eu me lembro que o meu corpo começou a cair. Começou a cair em uma forte velocidade. O meu corpo começou a cair. Cair. De repente, eu caí em frente ao inferno, à porta do inferno. Diante disso, eu não falava nada. Até então, eu não ouvia nada. Era somente essas visões. E eu via o meu corpo caindo. E eu parava de frente com a porta do inferno. Era uma porta grande, uma porta larga, toda preta. E de repente essa porta se abria com a velocidade. E eu via demônios vindo, como se eles viessem para pegar o meu corpo. Como se eu houvesse caído lá no inferno. Como se eu já houvesse morrido e a condenação fosse cair no inferno. Então, eles vinham imediatamente para tentar me tocar. Só que, de repente, o anjo do Senhor descia. Aramante calabarasaio. Deremancho que ne profundo derramana. E era um ser todo de branco, descia. E bradava em uma alta voz. Deremante calabarasaio. Não toquem nela. Ela é minha. Eu ouvia essa voz, bradando audivelmente. Bradava. E os demônios corriam, assustados, de medo. E então ele segurava nas minhas mãos e nós íamos percorrendo o inferno. E eu via que eu passava o inferno, irmãos. Como eu posso dizer? Pareciam cavernas, só que quadradas, paredes avermelhadas, como de rochas. E ao entrar por essa sala, eu via nas paredes demônios presos em correntes. Eles estavam presos. E eu conseguia eu olhava nos olhos e eu via muita maldade. Eu via muita maldade. Aqueles demônios estavam ali presos, esperando chegar o momento deles serem soltos, para que eles viessem até a terra e executassem o seu plano de extermínio. Porque nós sabemos pela palavra do Senhor que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida eterna, vida em abundância. Então, eles estavam presos ali até um tempo determinado. E isso eu sabia. Ao ver, eu tinha esse entendimento. E o anjo ia me levando. Eu creio que fora o Espírito de Deus. O Espírito me levava. E eu passava por... Eu não me recordo o nome. Eu passava como por um lugar. E eu me recordo que o anjo do Senhor me levava e eu ouvia muitos gritos. Eu comecei a ouvir muitos gritos de aflição. Muitas pessoas gritando, desesperada, muito desespero. E eu ouvia o grito daquelas pessoas. E de repente eu cheguei até um certo ponto, um certo lugar, onde eu comecei a ver as almas das pessoas elas estavam se debatendo,
se debatendo entre as chamas. As almas delas estavam sendo atormentadas. Elas não tinham paz. E naquele momento a aflição era tão grande ao ver que eles se debatiam no fogo, como que tentando sair daquela situação. De repente eu olhava e via chamas de fogo e pessoas em volta aquelas chamas, aquelas brasas. E eu lembro que uma das pessoas era como uma mulher, mas estava com o corpo bem dilacerado. Ela aparecia na minha frente e de repente eu olhava assim e assustada por ver o estado de decomposição, o estado em que aquela mulher estava, e ela estava de pé mesmo com o seu corpo em estado de decomposição. Eu via bichos que saíam de dentro daquela mulher, o seu ventre estava aberto, a sua barriga estava dilacerada, e ela com um rosto que esboçava muita perturbação por conta da aflição que ela estava passando, e ela caía novamente entre as brasas. Ela caía em meio às chamas e novamente ela era envolvida por aquelas brasas de fogo que a atormentavam. E eu me recordo que nesse momento, dentro de mim eu falei, porque na visão nós não falávamos com a boca. O que eu pensava era como se eu estivesse falando. E eu pensava e o anjo ouvia eu falando que eu queria ver no inferno, aonde tinha as coisas que eram sobre a vaidade, porque eu queria saber, eu queria ver, eu queria ter essa experiência de ver as coisas com relação à vaidade, com relação à doutrina que havia no inferno. Imediatamente o anjo me levou sobre um túnel, eu comecei a descer num túnel do inferno. E ao descer nesse túnel, descendo nas partes mais baixas, eu cheguei a um lugar, a uma sala. E ao ver essa sala, eu entrava nessa sala, ele me conduzia, me levava a essa sala, e tudo muito escuro, irmãos, muito escuro, paredes escuras, avermelhadas, com um tom rochoso assim, avermelhado, de rocha avermelhada. Ao entrar nessa sala, eu olhava para o lado e eu via uma mulher. E na frente dessa mulher tinha uma penteadeira. E nessa penteadeira tinha tudo. Tudo que era joia, batons, maquiagens. Tinha de tudo. Tinha de tudo que as mulheres usam, né, para ser como adereço. Então tinha tudo assim, exposto, muitas joias, muitas pedras, brincos, argolas. E eu olhava para aquela mulher e ela pegava e usava, fazia-se utilização daqueles acessórios, aquelas coisas. E de repente eu via um demônio atrás dela. Quando ela usava aquilo, aparecia um demônio atrás dela e ele começava a mexer na cabeça dela, ele começava a sacudir, ele começava a colocar as patas sobre a cabeça daquela mulher e sacudia. Eu entendia como se ele estava querendo mexer em seus sentidos, ele estava agindo na mente daquela mulher para que ele executasse o seu plano, o seu objetivo. Porque se ela estava ali usando os apetrechos de Satanás, da pombagira, ela estava ali com um propósito, que era atrair a atenção e olhar dos homens, atrair a atenção das pessoas, chamar a atenção para si, quando na verdade nós não devemos viver para nós mesmos, buscando para si vanglória, mas sim nós devemos buscar a glória de Deus e não perdermos o nosso tempo com coisas que são fúteis e banais, coisas que são passageiras e terrenas e que vão perecer, coisas que perecem. A palavra do Senhor diz que aquele que milita, a boa milícia,
não se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou e o chamou para a guerra, para o combate. Então, se você é um combatente de Cristo, você deve ir de contra os ensinamentos de Satanás, aquilo que o inimigo usa, como você tem que ir de encontro a tudo aquilo que o inimigo usa como artifício para tentar destruir as almas. Então, eu me recordo que eu olhava para o outro lado e eu via como um altar. Um altar, e tinha sobre esse altar como uma imagem, só que essa imagem era cheia de purpurina, cheia de glitter dourado, e ao olhar para aquilo eu entendia que aquilo era um altar, era como um Deus todo de purpurina dourada. Então, do lado de cá estava a mulher, em frente a essa penteadeira, e do outro lado estava esse altar. Então, qual é a finalidade que eu entendo dessa visão? É que essas mulheres fazem desses utensílios como Deus. São deuses para elas. Elas estão levantando um altar para Baal na sua vida. Então elas não estão agradando a Deus, e sim a Satanás. Estão levantando um altar para a idolatria, para a abominação, para aquilo que é abominável diante de Deus. Então, eu observava e logo o anjo vinha me trazendo. Quando ele ia me levando, eu via celas. Eu olhava para uma cela e ele falava sobre uma mulher. Tinha uma mulher dentro dessa cela, ela corria de um lado para o outro, porque tinha uma serpente enorme, negra, uma serpente preta, que corria atrás dessa mulher, corria ela desesperada dentro dessa cela, correndo, fugindo dessa serpente. E do outro lado, na cela em frente, eu via uma mulher muito triste, muito angustiada, e ela estava toda assim, debruçada, e ela estava chorando, angustiada, dizendo que estava arrependida. E nesse momento, o anjo falava para mim o nome daquela mulher, e ela era americana. Ele falava, o nome dessa mulher era em inglês, eu não me recordo o nome dessa mulher. E ela estava chorando, e ele me falava que ela havia sido chamada por ele várias vezes, mas em nenhum momento ela quis ouvir, em nenhum momento ela quis o seguir, em nenhum momento ela quis ter um real encontro com Deus, firmar um compromisso com ele. Então, por isso ela estava ali no inferno para sofrer o tormento pelo qual ela recusou a salvação divina do nosso Deus. Então, ela estava naquele lugar porque ela rejeitou a salvação dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, o anjo falava para mim, agora você tem que subir, você não pode mais ficar aqui. E eu queria ver mais, mas diante do que o anjo falou, que eu não poderia mais ficar ali naquele momento, então o anjo me levava, segurava em minhas mãos e me levava. E eu ia subindo novamente. Quando ele ia me levando, ele me levava. Eu chegava até um certo lugar. Quando eu chegava nesse lugar, tinha uma porta, era como uma grande grade dourada. Eram como portões, e se abria. E quando eu entrava nesse lugar, eu via um pasto todo verdejante. Era um verde lindo, eu via árvores. Era um lugar que soava muita paz, E eu gostei daquele lugar e eu queria ficar ali. O anjo saía me levando e eu ia flutuando sobre aquele lugar. De repente ele me levou até um lugar onde havia umas flores, mas não eram flores como temos aqui na Terra, não. Eram flores, as pétalas das flores eram como pedras preciosas, cor de azul, eu via a cor verde. E uma daquelas pétalas, o anjo colocava nas minhas mãos. E era uma pedra azul. E eu pegava nas minhas mãos, olhava e admirava a beleza daquela pedra. E eu estava extasiada naquele lugar. Eu olhava tudo em minha volta e achava tudo tão perfeito, uma
uma paz muito grande, um sentimento maravilhoso de paz, de como se não houvesse mais preocupação, como se naquele lugar não havia tristeza alguma, não havia tristeza. E eu cheguei até um certo lugar desse jardim, que era muito grande, muito extenso, uma área muito extensa, aberta, onde eu vi um dos irmãos que eu conheci, a qual ele faleceu há cerca de uns 5 anos atrás. Não, se eu me recordo, 5, 6 anos atrás, ele faleceu. E eu o vi naquele lugar. Só que eu sabia que era ele, mas ele estava totalmente diferente, assim, ele estava mais bonito. O rosto dele tinha uma alegria tão, tão imensa. Ele sorria, ele olhava na minha direção e sorria com uma alegria de um gozo eterno. Como se naquele lugar... naquele lugar não tinha tristeza alguma, não tinha preocupação, não tinham pessoas aflitas, com um olhar assim sério, não, estavam todos sorrindo, jubilando, saltitantes, alegres, felizes. E era notório, era evidente ao olhar para o rosto daquelas pessoas. E eles estavam todos com roupão, todo branco. E eu me recordo que eu cheguei até um lugar onde eu via um rio de águas puras, cristalinas. E eram coisas excelentes. Então daí o anjo me levou novamente para um outro lugar. E eu já estava na sala. Era como a sala do trono novamente. De frente com meu Senhor. Eu me via de frente com ele. E um detalhe muito importante que eu não posso esquecer é que lá no céu eu via os meus cabelos. E eles eram enormes, 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 muito grandes, muito grandes. Era um cabelo lindo, lindo. E eu ficava admirada com aquele cabelo que estava sobre mim, um cabelo muito grande mesmo. E tudo lá no céu muito lindo. Então, a revelação, o arrebatamento, até onde o Senhor me permitiu falar é até aqui. As demais coisas o Senhor mostrou para minha edificação pessoal da minha vida, coisas que eu recebi do Senhor através deste arrebatamento, mas para estar compartilhando, o Senhor me permitiu estar trazendo até aqui. Então, amados, as coisas de Deus são muito sérias. Muitas pessoas, infelizmente, não acreditam que Deus possa arrebatar alguém, que Deus possa levar alguém, e elas estão indo totalmente contra a palavra do Senhor. Como eu citei no vídeo anterior, que o Senhor levou em visão o seu espírito, o espírito de Ezequiel, a um grande vale, e ele contemplou um grande vale de ossos secos. Então, como na visão de Ezequiel, um grande vale de ossos secos, a qual pessoas precisam ressuscitar do pó, pessoas precisam voltar-se para Deus. Então, como a palavra do Senhor diz aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele descreve como alguém, quando na verdade essa visão foi sobre ele mesmo, que ele teve, que ele viu, ele teve visões, ele foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não pode ser dito. Então, o Senhor me permitiu ter essa experiência. Eu fui arrebatada ao terceiro céu, fui ao inferno. O Senhor me levou até o paraíso. O Senhor me mostrou pessoas que estavam lá, pessoas que haviam morrido em Cristo. E eu espero que esse vídeo venha edificar a sua vida. Eu irei trazer novos vídeos relatando novas experiências, porque foram muitas experiências. Essa foi o meu primeiro arrebatamento ao céu e ao inferno. Eu tenho outros relatos sobre arrebatamento, que o Senhor me arrebatou até o inferno e também me mostrou
sobre como o inimigo age, como o inimigo tem atuado nas igrejas. O Senhor também me trouxe sonhos revelativos com relação às crianças, com filmes, desenhos que muitos pais e muitas mães têm deixado os seus filhos em frente a uma TV e não têm se dado conta do que eles têm se alimentado, quando na verdade eles deveriam serem ensinados no caminho do Senhor, para que eles não venham a se perder futuramente. Mas infelizmente muitos pais, por questão de tempo e muitos outros por questão de negligência, têm negligenciado cuidados com seus filhos, mas que nós devemos estar atentos como igreja do Senhor. E o inimigo ele não está para brincadeira. O adversário ele está aí para matar, para ceifar vidas, mas nós sabemos que em Cristo somos mais que vencedores, e aquele que se arrepender diante de Deus terá sua vida por escape, terá sua vida por livramento. Eu deixo na paz do Senhor este vídeo, que você possa ser edificado e que este vídeo possa ser uma edificação para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe a todos. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.